Bem, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o sistema de pesos e o modelo de espaço vetorial em recuperação de informação. Então nós temos todos esses pontos aqui, são 4 pontos que a gente vai falar. Por que recuperar com ranking, primeiramente? Porque no fundo, se a gente está comparando documentos com consultas para gerar um peso para cada documento em relação a uma dada consulta, é porque a gente quer ranquear. Aí vamos falar da frequência de termos, que é uma medida importante no cálculo do ranking. Depois o TF-DF, juntando depois o TF-DF com o modelo de espaço vetorial. Aí a gente vai compreender melhor o sistema de ranqueamento de uma máquina de busca. Então, por que recuperação com ranking? Até agora, nós tínhamos falado da busca booleana. Então, a booleana ela tem o problema do banquete ou escassez. Ou seja, você faz uma consulta disjuntiva, ou seja, com o ou, você encontra muitos resultados, você tem um banquete. No outro caso, onde você faz uma consulta conjuntiva, com um AND, aí quase não tem resultado e tem escassez. Então, a recuperação booleana é necessário muita habilidade para construir consultas que produzem resultados gerenciáveis. Ou seja, você tem que ter mais domínio do problema, ou daquilo que você quer encontrar, inclusive, até mesmo da coleção, para você fazer consultas maiores que tenha tanto o operador conjuntivo quanto disjuntivo e conseguir um meio termo entre banquete e escassez. Então, não é desejável. Voltando um pouco aqui, olha, quando a web apareceu, é que surgiu a necessidade de fazer consultas que não fossem booleanas, porque os usuários passaram a ser quaisquer pessoas, não necessariamente os usuários de sistemas de biblioteca, os usuários de uma intranet, que conseguiam usar as consultas booleanas. Hoje em dia, e aliás com o advento da web, como ela é para todo mundo, percebeu-se que as pessoas queriam simplicidade. Elas querem simplesmente entrar com as palavras-chave e querem resultados, que sejam bons resultados mais no topo do ranking e os resultados ruins que nem apareçam. Então esse é o objetivo. Bem, então, o objetivo seria então, mesmo tendo uma coleção muito grande, mostrar os 10 primeiros resultados, por exemplo, 10, é assim que as máquinas de buscas começaram, e assim estão até hoje. Se você quiser mais resultados, você vai para a próxima página, porque o objetivo não é te dar um banquete de resultados, mas sim te dar bons resultados. E a premissa é o seguinte: o algoritmo de ranking funciona, porque, claro, o usuário precisa confiar naqueles poucos resultados que ele está vendo. Ou seja, mais resultados relevantes são ranqueados com valores superiores aos dos resultados piores. Essa é a lógica de se fazer o ranking, claro. Bem, então falando da pontuação ou scoring, é a base da recuperação com ranking, é comparar, gerar um score, e aí é assim que a gente deseja ranquear os documentos, mais relevantes acima e os menos relevantes abaixo. Como conseguir esse ranking? Então podemos imaginar que a gente vai gerar um score para cada consulta documento. Então, para cada consulta que for realizada, eu preciso comparar essa consulta com a minha coleção, ou seja, com os documentos da coleção, gerando um score entre 0 e 1, por exemplo. E aí vamos trabalhar dessa maneira ao longo dessa aula, para depois ranquear, dado o score. Ranquear de forma decrescente, ou seja, os maiores scores vão aparecer mais no topo. E esse score vai mensurar quão bem um documento e uma consulta combinam. Ou seja, o primeiro do topo seria aquele que mais combina com a consulta. Falando da frequência dos termos, é a primeira medida relevante que nós vamos avaliar. O modelo a ser utilizado é o bag of words, ou seja, todos os termos que acontecem no documento eles serão contabilizados, mas a ordem não vai ser importante. Então, John is quicker than Mary e Mary is quicker than John seriam a mesma coisa, porque todos têm as mesmas palavras. Então, esses documentos não seriam diferenciados. Na verdade, a gente já viu que é possível ter o índice posicional, é possível fazer busca por frases, mas vamos deixar isso separado no primeiro momento. O modelo de espaço vetorial, TF-DF, não consideram o posicionamento, não são feitos para consultas
por frases ou consultas por proximidade, como a gente já estudou esses tipos de consulta. No entanto, claro, é possível adaptar o sistema após o resultado do modelo de espaço vetorial, fazer o filtro para que se tenha os resultados na frase, na ordem, tendo maior prioridade em relação aos demais. Tá? Mas então, assim, a título de para fins didáticos, nós não vamos extrapolar o modelo Bag of Words aqui. Bem, falando da frequência do termo TF, é muito importante o conceito do TF, que significa a frequência do termo T no documento D. E significa basicamente o número de vezes que T ocorre em D. Então, TF de TD, é assim que se fala, TF de term frequency, ou seja, a frequência do termo. Qual termo? O termo T no documento D. É isso que significa. Então, nós queremos utilizar essa medida, TF, para computar o score de combinação consulta-documento. Como vamos fazer isso? Apenas a frequência do termo não é o que desejamos. Então, se eu pudesse usar, quer dizer, dá para usar apenas o TF, mas existe um problema. Por exemplo, um documento que tiver o TF igual a 10, ou seja, tiveram 10 ocorrências do termo da consulta nesse documento, ele é mais relevante do que um com TF igual a 1. No entanto, ele não deveria ser 10 vezes mais relevante. Então, ele precisa ser proporcional ao número de vezes, mas não exatamente diretamente proporcional. Então, vamos lá. Por isso existe o peso do documento. O peso, na verdade, é uma forma de suavizar a frequência do termo. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser 0 se o termo não acontecer naquele documento, naturalmente. Então, o termo não está no documento. Aquele documento dificilmente vai ser relevante. Claro, na verdade, ele não vai ser relevante. E o peso vai ser 1 mais o log na base 10 de TF. Por que o log na base 10? Porque vai acontecer a suavização nesse ponto aqui, olha. Então, quando eu tiver ocorrência 0, o termo não aconteceu no documento, o valor vai ser 0. Se aconteceu uma vez, ele vai ter peso 1, por causa desse cara aqui, ó, desse 1 aqui de cima. Se for peso 2, é 1.3, porque o log de TF na base 10 está gerando só um 0,3 a mais. Se for 10, vai ser 2, então não tem uma diferença grande, veja, para quando a frequência for 2, para quando for 10. E se for 1004, então é uma forma de suavizar, é isso que o log está fazendo. Então, o score para um par documento consulta vai ser a soma dos termos T em ambos Q e D. Ou seja, isso aqui seria computado para cada termo e para cada documento. Então, aqui vem um somatório, né, de cada termo pertencente à consulta e ao documento. Ou seja, eu não preciso computar nada para nenhum documento onde o termo T não ocorra. E também não preciso computar para nenhum termo da consulta onde ele não tenha. É somente para os termos da consulta. O score é 0 se nenhum dos termos da consulta aparece no documento. Portanto, se o score já vai ser 0, eu não preciso fazer nenhuma conta. Agora, falando do segundo componente, basicamente o TF-DF é o modelo clássico de similaridade entre termos e documentos, entre consultas e documentos, ou entre qualquer tipo de elementos textuais. Você pode comparar o que quiser. Em RI, basicamente, tipicamente, seria termos da consulta com a coleção de documentos. O primeiro componente era o TF e o segundo componente muito importante é o IDF. E assim está composto o TF e IDF. Vamos lá entender então o que isso significa, como que ele funciona. Nós também queremos utilizar a frequência do termo na coleção para o peso e ranking. Então, não somente o peso do termo no documento, ou seja, em cada documento, mas também o peso desse termo na coleção. O que isso significa? Significa que nós queremos valorizar mais os termos mais raros. Por exemplo, está aqui um termo bem raro, arachnocentric, por exemplo, né, para mostrar um termo bem raro. Se ele acontecer na minha consulta, eu quero que ele tenha um peso maior. Imagina que ele vem junto de uma stop word. Então, a stop word todo documento tem, não interessa tanto. Mas aquele termo mais raro é melhor descritivo. É um descritivo melhor da minha consulta, portanto, ele merece um peso maior. Essa é a ideia do TF-DF, do componente IDF do
TF e DF. Então, os termos frequentes são menos informativos que os termos raros. Por exemplo, good, increase, line, são termos mais comuns, gerais. Não que sejam stopwords, mas são muito frequentes, eles vão acontecer em muitos documentos e, de fato, eles não carregam muita informação semântica. Eles não são os bons descritores da nossa busca. E isso a gente consegue identificar simplesmente pela frequência. Ele é usado muitas vezes, acaba que, então, ele é um termo mais genérico. O termo mais especializado é aquele mais raro. Então, um documento que contém esse termo é provavelmente mais relevante que um documento que não contenha, claro. Então, o que não contém vai receber o score 0. Agora, palavras como good, increase, line não são indicadores de confiança relevantes, por essa questão que eu falei. Por quê? São termos frequentes. Então, pesos menores, tende a receber pesos menores, então. Esse é o objetivo. Então queremos pesos altos para termos raros, como arachnocentric, e queremos pesos baixos, porém positivos, ou seja, não vou zerar para palavras frequentes, como essas aqui. Então, vamos utilizar frequência em documentos, em inglês é o DF, Document Frequency, para essa computação do score de combinação. Então, a frequência em documentos, o que é? O número de documentos na coleção onde um termo ocorre, simplesmente. Então, DF, Document Frequency, é o número de documentos na coleção onde um termo ocorre, simplesmente esse número. Agora, o número em si também precisa ser suavizado, assim como acontece com o componente TF. Então, o DF do termo T, veja que agora ele não está mais associado a um documento. Não é da consulta em relação ao documento. O DF ele é uma medida do termo, mas em relação a toda a coleção. Portanto, ele não está associado a um documento como acontece com o componente TF, que é o Term Frequency, a frequência do termo que é no documento. Então aqui eu tenho um valor global para aquele termo na coleção, certo? Porque ele responde exatamente quantos documentos ocorre aquele termo. Então não é por documento, é para a coleção inteira. O DF de T é uma medida inversa da informatividade, ou seja, se esse valor é muito alto, na verdade significa que aquele termo é muito frequente. Então, por isso que eu quero o inverso dele. O IDF é o inverso do Document Frequency. Então, o IDF de T vai ser o log de N, que é o número de termos na coleção, é o tamanho, aliás, o número de documentos na coleção, não é o tamanho do vocabulário, mas o número de documentos na coleção, e o DF de T é o número de documentos que aquele termo T ocorre. Então, o IDF é a medida de informatividade do termo, né? Enquanto o DF de T era uma medida inversa dessa informatividade. Então, agora o IDF resolve de forma que um valor mais alto de IDF significa mais informatividade naquele termo, por ele ser mais raro. De novo, o log serve para suavizar o efeito do IDF. Importante notar que utilizamos a transformação logarítmica para ambos, ou seja, a frequência do termo, o TF, e também o DF, que é a frequência do documento. Então, um exemplo para IDF, imagina um documento, uma coleção aqui de 1 milhão de documentos, e imagina o termo D, que é uma stopword, imagina que ela aconteceu em todos os documentos. Então, esse valor aqui do IDF daria 0, ou seja, o D não vale nada. Agora, uma consulta que tem a palavra qualpurnia, que aconteceu somente em um documento. Aquele documento, naturalmente, é o mais relevante, isso joga o IDF lá para cima. Aqui alguns valores intermediários, né, para se ter ideia de como as palavras vão ter valores diferentes dentro de uma dada coleção que tem esses números de DF para esses termos. Tá? É claro que isso aqui são valores, né, apenas ilustrativos para a gente ver como fica a suavização aqui do lado do IDF, que já considera o log. Bem, o efeito do IDF no ranking, ele só existe quando a consulta tem mais de um termo. Se a consulta tiver um termo só, na verdade ele não tem efeito no ranking. Por quê? Porque é um termo só, o IDF vai ter sempre o mesmo valor para todos os documentos que forem calculados para o componente TF, o componente TF, então só o componente TF é que vai valer. O IDF não vai valer.
porque toda hora, na hora de computar, ele vai sempre olhar para o mesmo valor e não vai computar um percentual, um peso diferente IDF para o próximo termo. Então, assim, muda o valor relativo que vai ser dado no IDF, porém não muda a ordem, não muda o ranking. Então, o peso IDF, TF e IDF, o que é no final das contas? É a junção das duas coisas, é a multiplicação do TF com o IDF. É o produto dos pesos. Então, o peso T do termo T em relação ao documento D vai ser aqui o TF vezes o IDF. Claro que na literatura a gente vai encontrar diversas variações, tanto do componente TF quanto do componente DF. Vai encontrar, claro, as pessoas já exploraram diversas alternativas. No entanto, essa aqui é a clássica. Lembrando que o seguinte, é chamado TF-DF com esse tracinho, que não é um sinal de menos, até porque acontece aqui uma multiplicação. Tá? Então é conhecido também como TF.IDF, TF vezes XIDF e o TF barra IDF. Esse barra aqui também não seria a subtração, a divisão, mas sim, no fundo, sempre, na verdade a representação é uma coisa, mas aqui é sempre uma multiplicação. O mais comum é o hífen mesmo. Bem, então sumarizando, olha, atribuir um peso TF e DF para cada termo T em cada documento D é o que a gente precisa fazer. Claro, nós não precisamos fazer isso para todos os documentos, apenas precisamos fazer os cálculos para os documentos onde T ocorre. Então, o peso TF, ele aumenta com o número de ocorrências dentro de um documento, por causa que ele é diretamente proporcional à frequência do termo, e ele aumenta com a raridade do termo da coleção, uma vez que ele é o inverso da frequência do termo em documentos. Então, é a frequência em documentos, é a frequência na coleção, e ele valoriza com a raridade desse termo na coleção. Agora, para juntar tudo, ainda falta um componente, que é resolvido através do modelo de espaço vetorial. Então, o problema é o seguinte. Primeiro, imagina essa representação aqui. Olha, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo que aqui está o vocabulário, aqui estão os documentos. No caso das obras de Shakespeare, das peças de Shakespeare que possuem, por exemplo, a palavra Anthony. Então, essa peça possui, tem até um peso grande, o peso de TF e DF que foi já calculado. Certamente a palavra Anthony está se repetindo muito lá dentro. Mas aí a palavra Brutus também, a palavra Caesar também, mas Calpurnia não aparece, porque está com peso zero. Então, se aqui contém zero, é porque não, na verdade, aquele termo não aconteceu. Em termos de representação, agora, nós podemos ver esse documento aqui, o Antony e Cleópatra, como sendo um vetor, olha, de valores reais. Então, cada documento é representado como um vetor de valores reais com peso TF-DF, pertencente aos números reais tamanho de V dimensional, ou seja, a dimensão desse vetor ele vai ser, na verdade, do mesmo tamanho, a mesma dimensão do tamanho do vocabulário. Vamos explicar isso melhor. Vamos adiante explicar isso melhor. Cada documento é agora representado como esse vetor, né? Assim temos um vetor de valores reais, tamanho de V dimensional, ou seja, se eu tiver um vocabulário de 1 milhão de dimensões, eu vou ter um universo 1 milhão de dimensional. Então, na verdade, a gente não consegue ver, não consegue ilustrar, mas esse espaço existe na matemática. Então, os termos são eixos desse espaço. E os documentos vão ser pontos ou vetores nesse espaço vetorial. Muito alta dimensionalidade, porque podem existir dezenas de milhões de dimensões, porque existem dezenas de milhões de termos em coleções web. Cada vetor é muito espaço, ou seja, a maioria das entradas possui valor zero. Claro, porque os documentos têm uma lista de termos e eles possuem, sei lá, 200, 500 ou 1.000 ou 2.000 termos, mas está longe de ser muitos milhões, que é o tamanho do vocabulário. Então acaba sendo um vetor bem espaço.
Transformando a consultas como vetores. Então vamos lá. Primeira ideia-chave. Faça o mesmo para consultas, ou seja, do mesmo jeito que estamos representando documentos como vetores, nós vamos representar as consultas como vetores dentro desse mesmo espaço de alta dimensionalidade. Segunda ideia-chave. Faça o ranking de documentos de acordo com sua proximidade à consulta. Então agora eu tenho os vetores consulta e de todos os documentos. Eu quero aquele documento que está mais próximo, ou seja, que é mais similar à minha consulta, dentro do modelo de espaço vetorial. Proximidade é igual a similaridade. Então eu estou falando da distância negativa. Quanto mais próximo, quanto menor a distância, aliás, mais próximo ele será e melhor aquele documento responde àquela consulta. Estamos fazendo isso porque queremos nos livrar do modelo tudo ou nada booleano. Então, ao invés disso, atribuir um ranking maior a documentos mais relevantes, aqueles que estiverem mais próximo dentro dessa representação vão estar mais ao topo, e aqueles que estiverem mais distante vão estar mais no fundo dos resultados e talvez não vão precisar nem ser mostrados. Como formalizar a similaridade do vetor espacial? Imagine, se você for usar a distância euclidiana, que dentro do modelo de espaço vetorial ele significa a distância entre pontos, não é uma boa ideia. Pelo seguinte, é muito grande para vetores de diferentes comprimentos. Então, se eu tiver a consulta pequenininha com 2, 3 termos, o vetor vai estar bem pequenininho. Na verdade, o ponto que representa, né, a distância euclidiana, que é a ponta do vetor, que é um ponto apenas nesse espaço, ele vai estar distante do ponto que representa o documento, que vai estar com um vetor muito mais longo. E é esse o grande problema. Então, como que a gente vai resolver? Está aqui o problema. Aqui a gente tem a consulta reach por, e aqui a gente tem um documento que ele é maior, ele tem outros 2 termos. Então, acaba que ele vai lá na frente, o comprimento do vetor é maior. Se for comparar apenas a distância entre esse ponto e esse, não vai ser uma boa ideia. Aliás, é possível que a gente encontre outros documentos que possam estar mais próximos e que talvez nem vão ter aqueles termos. Mas os pontos, esse ponto, a distância desse ponto para cá, vai ser maior. Vai ser menor, aliás. Então, ele vai assumir que a similaridade entre a consulta Q e o documento D3 seria alta, sendo que, na verdade, não. Eu prefiro muito mais o documento D2, que tem a palavra reach, tem a palavra por e tem alguma outra coisa, claro. Vamos lá, aqui é uma representação bidimensional, onde a gente tem apenas representado as palavras por e reach. No entanto, essas flechinhas aqui, as setas, os vetores, eles estão representados no espaço multidimensional, porque tem outras palavras. Tá? Apesar de estar aparecendo aqui que ele está, né, num plano, ele está desenhado num espaço bidimensional, mas na verdade essa flechinha aqui, essa outra e essa outra que possui outros termos, eles não estão no espaço bidimensional. Apenas a consulta Q está corretamente representada nessa imagem. Então, só para ilustrar o que é um modelo de espaço vetorial, aqui tentando, numa tentativa de ilustração, porque um espaço de mais de 3 dimensões a gente não consegue sequer desenhar, né? E aqui teriam outros termos, então ele é multidimensional. Então, como que a gente vai resolver isso? Não vamos usar a distância euclidiana, mas sim o ângulo ao invés da distância. Então, faça o ranking dos documentos de acordo com o ângulo com a consulta. Ou seja, eu estaria olhando para esse ângulo aqui. Seja, eu vou comparar qual que é o menor ângulo? Esse daqui em relação ao D3 ou esse daqui em relação ao D1. Então, esse aqui ganhou, ou seja, o documento D2 seria o que melhor responderia à consulta. Semanticamente, exercício mental, adicione o conteúdo de um documento D a ele mesmo. Chame este documento de D'. D' é o dobro de D. Semanticamente, D e D' vão possuir o mesmo conteúdo, porque o fato de você replicar no modelo Bag of Words dá na mesma. Você simplesmente duplicou aquele documento ou replicou várias vezes, ele representa aqueles mesmos termos. Então, ele vai ser o melhor resultado para uma consulta, no entanto, a distância euclidiana entre os 2 pontos seria alta. Não é? Então, de fato, nós temos que usar ângulo e não distância euclidiana. No entanto, por que a gente está falando de ângulo, mas o modelo chama modelo de espaço vetorial e
conhecido também como regra do cosseno. E no fundo, existe a regra do cosseno pelo seguinte, olha, é a mesma coisa dizer que faça o ranking de documentos de acordo com o ângulo entre a consulta e o documento em ordem crescente, ou faça o ranking dos documentos de acordo com o cosseno em ordem decrescente. Ou seja, quanto menor o ângulo, maior vai ser o cosseno. Por quê? Porque o cosseno é uma função monotonicamente decrescente do ângulo no intervalo entre 0 e 180 graus. O que significa o seguinte, ela nunca vai crescer no intervalo entre 0 e 180. Olha essa imagem. O maior valor do cosseno é para o ângulo zero. Tá? E à medida que o ângulo vai crescendo, olha, o valor do cosseno vai diminuindo. Por isso que essas duas sentenças significam a mesma coisa. Ou seja, considerando também que entre dois vetores eu sempre vou ter um ângulo que seria menor do que 180 graus, que é menor do que 180 graus, porque, veja, ao mesmo tempo que tem um ângulo aqui, ó, tem este ângulo aqui. Então eu sempre vou olhar para aquele que é menor ou igual a 180 graus. Claro que se for exatamente 180 graus, os dois lados seriam como se fosse assim, né? Aqui é 180 graus, mas pelo outro lado também é 180 graus. Aí dá na mesma. Portanto, só interessa esse intervalo entre 0 e 180, porque eu sempre estou interessado no menor ângulo. Então ele vai ter essa propriedade de ser uma função monotonicamente decrescente, desde que seja no intervalo entre 0 e 180. Vamos lá. O que nós estamos fazendo para computar o cosseno? Na verdade, nós não vamos exatamente computar o cosseno. O que nós vamos fazer, apesar de ser elegante usar essa teoria do cosseno para, dentro do modelo de espaço vetorial, para resolver esse problema, o que vai ser feito é uma coisa mais simples. O vetor pode ser normalizado pelo comprimento, dividindo cada um de seus componentes por seu comprimento. No fundo, estamos normalizando pelo comprimento. Então, vamos usar a norma L2, conhecida na matemática. Eu não quero detalhar aqui, mas o que ela significa? Ela é simplesmente o somatório dos quadrados dos valores. E que valor eu tenho aqui dentro? O próprio TF-DF daquele documento. Então, ele vai mapear valores para a esfera de unidades, chegando até o valor máximo 1. Então, a partir da normalização, como resultado, documentos maiores e menores possuem pesos na mesma ordem de magnitude, por causa da normalização. Quando você pegou todo mundo, fez o somatório dos seus a raiz do somatório dos quadrados, eu não falei antes da raiz, então você normalizou esses documentos. Efeito nos dois documentos D e D', o D concatenado a si mesmo, né, que é o D', a partir do slide anterior, é que aí eles ficariam idênticos. E é isso que a gente queria. Nós não queremos privilegiar um documento só porque ele é muito grande. Nós queremos tirar esse privilégio. Nós queremos deixar ele comparável com documentos pequenos. Porque senão isso vai levar a um viés muito grande de resultado, como a gente até já está avaliando pelo gráfico do cosseno. Vamos lá. Como fazer isso na prática? Olha, então a similaridade por cosseno entre o consulta e documento, olha, similaridade do cosseno entre o vetor consulta e o vetor documento vai ser igual a uma similaridade, então na verdade não é o cosseno exatamente, mas uma similaridade entre o vetor consulta e o vetor documento, que vai ser igual na parte de cima aqui, a multiplicação dos dois vetores dividido pelas duas normas do vetor Q e do vetor D, a norma L2. E a norma L2 está aqui, ó. Então a diferença é que aqui eu tenho a consulta QI ao quadrado e o somatório, a raiz dela, multiplicado do outro lado aqui para o documento. Então aqui ele vai olhar para o peso, o comprimento daquele termo na consulta e aqui no documento. E aqui em cima é o que? É o somatório dos valores dos pesos, né, na consulta e no documento. Então, o QI é o peso TF-DF de um termo I na consulta. Tá certo? Então, veja, o TF-DF também vai ser medido dentro da consulta. Lá, os documentos vão ter, os termos terão pesos diferentes no TF-DF. E na hora de multiplicar aqui, isso vai fazer diferença.
O DI é o peso TF-DF do termo I no documento I. E o tamanho do vetor Q e o tamanho do vetor D são os comprimentos, respectivamente, de Q e D. Portanto, aqui nós temos a similaridade do cosseno. Está aqui. Essa é a similaridade do cosseno. O cosseno para vetores normalizados. Então, para vetores normalizados, o cosseno é equivalente ao produto escalar. Então, imagina que primeiro você tivesse normalizado. Depois, bastaria fazer o produto escalar. É isso que ele está dizendo. Ou seja, você poderia ter normalizado primeiro, faz esse produto, depois divide pela norma. E também vai funcionar. Ou seja, se Q e D já estivessem normalizados, certo? Então bastaria fazer o somatório dos seus produtos. É isso que ele está dizendo. A similaridade do cosseno ilustrada. Então o que aconteceu foi o seguinte, aquele vetor D2 que estava lá em cima, agora ele está aqui pertinho. Então ele já fica comparável. O ângulo que mais me interessa é entre o Q e o documento 2, porque ele é o menor de todos. E isso foi calculado, no fundo, através da similaridade, normalizando os tamanhos dos vetores e tendo o TF-DF como base na comparação. É que o TF-DF não normaliza. E agora o modelo de espaço vetorial chegou para fazer essa normalização, tirar o viés do comprimento do documento. Para isso que serviu. E a partir daí a gente tem um algoritmo, então, aqui bastante alto nível, que vai representar a forma de calcular o ranking entre consultas e documentos. Então aqui ele recebe a consulta, ele tem zerado um vetor de n posições, sendo n o número de documentos da coleção, todos começando com 0, porque o que ele vai fazer é exatamente computar scores e tirar esses valores de 0 quando houver ocorrência de um termo em um dado documento. Um termo da consulta que está aqui dentro em um dado documento. Da mesma forma, ele tem já o vetor de comprimentos. Aliás, ele vai ler esse vetor de comprimentos. Tá? Ele não está sendo calculado aqui não, nesse algoritmo. Ele foi lido. Então a gente já sabe os comprimentos normalizados de cada um desses n documentos. Então vamos lá. Para cada termo T da consulta foi entrada. Faça calcular o peso de T em relação a Q. Na verdade, o WTQ é o peso do termo na consulta, porque é um pedaço do componente do modelo de espaço vetorial. E aí recupera a lista de posting de T. A lista de postings vai ter o quê? Os documentos do qual T acontece. Então, para cada par de documento e TF do termo T no documento, que vai ser calculado, ou que poderia ter sido armazenado também, tá? Isso aqui poderia ter sido pré-processado. Então é para fazer o seguinte, o score do documento D vai ser aumentado do produto peso do termo no documento pelo produto do termo na consulta. E aí falta o que depois disso tudo? Isso vai acontecer aqui no fundo para todos os documentos do qual o termo T da consulta acontece e para todos os termos da consulta. Quando tudo isso acabar, então alguns valores de score, desse vetor score, para os documentos onde os termos da consulta aconteceram, vão estar não zerados, vão estar com valores diferentes de 0. E aí, nesse caso, a gente vai dividir esse próprio score pelo comprimento daquele documento. Pronto, agora ordena, retorna os top K desse vetor scores e esse é o resultado final. Bem, então pessoal, nós vimos como fazer ranqueamento. Na verdade é um modelo bastante conceitual, né? Esse algoritmo até materializa de fato uma implementação, né? Apresenta uma forma eficiente de implementar o modelo de espaço vetorial. E apesar, a gente viu que apesar de ser bastante rebuscado, a forma de representação em vetores, acaba que é um modelo conceitual e na prática tem uma implementação até bem mais simples. É isso.